agora a gente vai fazer conexão com o nosso convidado do dia, doutor Nabil Goraieb, ele que está toda sexta aqui com Oi, a gente, sempre muito sorridente, sempre muito feliz. Hoje a tudo gente bem? vai falar, né, das crianças começando a prática esportiva. Seja bem-vindo, doutor Nabil. Bom dia, é verdade. E as crianças são o nosso futuro, né? Então nós temos que prepará-las muito bem para o futuro. É uma preocupação dos pais, né? Agora, nesse momento de pandemia, as aulas estão voltando aos poucos. Muitos pais levaram os filhos para praticar algum esporte, né? Para tentar fazer algo, mas fica aquela dúvida: a partir de que idade eu posso levar o meu filho para praticar o esporte? Existe um esporte ideal, né? Para a primeira infância, para o pré-adolescente? Quais são os cuidados que a gente deve ter? Eu acho que a primeira coisa é criar que as crianças, a vontade delas gostarem de praticar atividades físicas. Isso é importante. Então, elas copiam muito os pais. Então, seus filhos, por exemplo, veem muito o que você faz. Seu marido faz, o pai deles e assim por diante. Então, é importante criar o interesse em praticar uma atividade física, fazer o gosto. Geralmente tem as turminhas. E agora, com essa pandemia, houve afastamento das escolas, isso foi um drama. As crianças não se encontraram, só falavam pelo celular ou pelo computador e ficavam afastados. É importante, primeira coisa, saber se a criança está bem de saúde. Então, pergunte para o pediatra, está tudo bem, pode praticar qualquer esporte. Ela tem que escolher o esporte. Em geral, criança pequena gosta muito de natação. Então, horas, coloque na natação. Se for possível, pelo menos isso ela vai fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, depois que o pediatra falou que está tudo bem. Além da natação, o esporte mais praticado no Brasil é o futebol. O futebol tem as escolinhas. E aí é importante a gente lembrar, primeiro, não deixe a criança sozinha lá na escolinha. Fique junto o tempo todo. Por várias razões, você já deve imaginar quais que a gente tem que proteger essa criança. Ela é, às vezes, uma criança de 7 anos, 8 anos, que quer aprender a jogar futebol, o pai quer incentivar, ótimo, mas esteja junto, alguém, o pai, a mãe ou o responsável, fique junto por conta dos cuidados que tem que ter com essas crianças, o relacionamento que ela vai formar, as pessoas que vão estar lá, os adultos que estão lá. Então é importante isso, manter essa criança interessada, bem organizado o esquema de esportes, porém, proteção paterna ou de responsável é obrigatória que isso aconteça. E isso tem que ser sempre. Acho que caiu a nossa conexão com o doutor Nabil. Bom, a gente vai tentar reconectar para falar novamente com ele, para esclarecer mais essas dúvidas, que, aliás, os pais querem saber, né? Doutor Nabil está de volta? Os pais querem saber como se preparar para esse momento, né, das crianças voltarem a praticar esportes. Agora as escolas já retomando as aulas, algumas academias também que já recebem as crianças para a prática esportiva. Existem inúmeros exercícios e atividades físicas para as crianças e as escolas também fazendo essa inclusão do esporte na rotina ali na grade das crianças. Agora, doutor Nabil, eu tenho uma dúvida que até um tanto quanto particular. Eu, graças a Deus, eu estou bem amparada por uma equipe médica desde a descoberta das 2 gestações. Eu tenho uma radiologista que ela olha todos os detalhes, assim, desde o embrião, né, digamos assim, no útero ali. Inclusive fazendo o exame cardíaco, né, desse feto que está ali se preparando Isso. para vir ao mundo. Depois, a pediatra, ela orienta fazer anualmente um check-up do coração da criança. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre como os pais devem proceder em relação a isso. Se tem algum sintoma que a gente deve se preocupar, crianças obesas também, se devem estender mais esses exames, esse check-up cardiovascular, até mesmo para a prática da atividade física. Eu acho que o pediatra, sem dúvida, é a grande figura que vai comandar essa situação toda. Uma criança obesa, o pediatra tem que orientar para fazer uma dieta alimentar e o exercício físico, o esporte. Deixar a criança escolher. Para uma criança que tem sobrepeso, ela não consegue fazer ginástica artística, por exemplo. É muito complicado para ela. Ela talvez queira fazer um esporte mais aeróbico, do tipo corrida, ou futebol, ou basquete, ou vôlei. Sempre é importante o pediatra explicar para vocês, para os pais, o que deve ser orientado, o que deve ser feito. E a escolha
é muito pessoal da criança. A gente costuma querer que o filho faça aquilo que nós não conseguimos fazer. O Ceto não foi bom jogador de futebol, ele quer que o filho seja o Neymar da vida. Não é fácil isso. Então é importante deixar a criança conhecer os vários esportes que existem, vai na própria escola, ou na academia, ou no centro esportivo, eles têm lá variações, pode escolher o que ele gosta, e de repente ele se dá bem num esporte que não é aquele que o pai queria que ele fizesse, mas ele se dá bem. Então deixar essa criança seguir, escolher, ela quer jogar tênis, deixa ela jogar tênis. Não que o pai obrigue ela a fazer jogar tênis, ou futebol, ou handebol, ou vôlei e assim por diante. Aliás, doutor Nabil, os pais estão todos aí com agendas corridas, né? Todo mundo com muito trabalho, com muita obrigação e acabam, de certa forma, sobrecarregando essas crianças, colocando para praticar várias coisas, tanto no esporte quanto nas artes, né? Uma agenda Isso. cheia dessas crianças. Eu queria saber a sua opinião também sobre Pois isso. é. A criança pode ter uma agenda de período integral, digamos assim, das 8 da manhã às 6 da tarde, com vários compromissos, tanto da escola, quanto de uma aula de arte, quanto de esporte, ou isso pode Puxa. trazer problemas futuros? Não é uma agenda legal. Não é. A gente mesmo percebe que precisa dar um tempo para não fazer nada. Ela quer conversar com as amiguinhas por telefone, ou pelo vídeo, ou pelo computador, ou ela quer brincar sozinha, ou brincar com... Então tem que deixar muito a independência de escolha das atividades para o filho. Organize uma agenda, é lógico. Tem aula, tem a lição de casa, tem as situações que ele tem que resolver. Então, é importante trabalhar junto com o filho. Não seja muito impositivo em tudo, porque a criança foge. Nós tivemos o caso de um garoto, por exemplo, que era excepcional no tênis, muito bom. Mas só que a cobrança dos pais em cima dele foi muito forte até que quando ele chegou na adolescência, ele nunca mais quis jogar tênis. Cansou de tanta obrigação. Então, muitas vezes, isso não é raro, hein? A gente vê isso. Teve um corredor em Brasília, também que foi até campeão, mas chegou uma determinada idade, chegou na idade adulta, 18 anos, não quis mais fazer aquilo. Falou, chega, eu não quero, cansei, enjoei. Então, a gente tem que ter muito isso, porque a criança muda. Ela muda ela se está bem, se o grupo dela joga bem futebol e está indo bem, ela vai querer continuar nesse grupo. Se o grupo joga vôlei, quer fazer ginástica artística na academia, no clube ou no centro esportivo, tem que ter um professor, tem que ter ordem. Quer fazer lutas, tem que comprar equipamentos, as roupas todas. Então, a gente tem que deixar a criança pensar. Não queira impor para a criança, porque ela vai ser uma má esportista, uma má atleta, porque aquilo foi pressionado, foi forçado. Agora, É isso doutor que a gente tem Nabil, que lembrar. nós adultos, quando nós temos algum sintoma, inclusive, né, claro, de problemas cardíacos, a gente consegue, de certa forma, identificar e a gente fica um tanto quanto preocupado, acaba procurando um profissional da área para entender melhor. As crianças acabam não conseguindo se expressar muito bem em relação a isso. Como que nós, pais, podemos perceber algo, né, relacionado à saúde do coração dessas crianças? Existem sintomas que a gente pode ver ali mesmo a olho nu e falar, opa, peraí, ligar um alerta. Preciso levar um Tem. cardiologista e observar melhor isso? É uma pergunta muito interessante, é de mãe mesmo, né? Muito. O que é importante perceber duas coisas. O cansaço, ela começa a cansar mais do que habitualmente cansava ou mais do que as amigas, os amigos cansam. E sentir palpitações. O sintoma de dor no peito em criança é muito raro, mas também não tem, às vezes, nenhum significado. Mas queixas de dor no peito, palpitações, falta de ar e cansaço são os principais elementos. Ela cansa, não consegue fazer o esporte todo, não consegue praticar acompanhada das amiguinhas ou dos amiguinhos aquele tipo de atividade. É importante ver se ela está com um calçado bem feito, um tênis. Às vezes ela está usando um tênis daqueles que não segura bem o pé, então ela escorrega e cai muito facilmente e ela acaba desistindo de fazer o esporte porque ela acha que não está bem, está tropeçando. Então, é importante ela ter um bom calçado, uma roupa que seja digna para ela usar,
que não seja exagerada, que ela seja do grupo. É importante a criança se socializar com os amigos, porque isso é importante. Um jogo coletivo, um esporte coletivo, um futebol, um basquete, um vôlei, quando o time perde, o time inteiro perdeu, então você divide a responsabilidade. Agora imagina jogar sozinho, por exemplo, no próprio tênis. Quer jogar tênis, treinar tênis, ok. Ele tem que também ter o esporte coletivo para poder dividir as responsabilidades. Ele joga sozinho um tênis ou uma luta, ele perde ou ganha, ele fica ele sozinho responsável por aquele fato. Então, às vezes, é muito pesado para uma criança. Por isso que é importante a gente sempre sugerir. Quer fazer esporte individual, lutas, tênis e outros esportes individuais, também coloque um esporte coletivo. Porque é importante dividir responsabilidades, discutir, aprender a perder, aprender a ganhar em grupo. A obesidade infantil, doutor Nabil, que está tão em alta e é realmente algo complicado para os pais lidarem com essa situação, pode ser uma causa direta de um problema cardíaco para a criança? Geralmente não. Ela vai adquirir. O problema da criança com sobrepeso ou obesidade infantil é que hoje já se sabe que criança que está obesa, ela vai ser um adulto obeso. E as células crescem de tamanho e não voltam mais ao normal. Então é importante controlar o peso para que ela não tenha sobrepeso. E a gente vê muito na televisão, os pais com filhos todos gordinhos, o pai também é gordinho. Então, existe um componente familiar de hábitos, muitas vezes, que fazem com que os adultos obesos ou sobrepeso vão ter crianças também obesas com sobrepeso. Então, é importante haver uma interação, prestar atenção. Criança gorda, ela sofre bullying na escola. Isso é do nosso tempo, de todo mundo sabe disso. Eles brincam muito com o gordinho da turma. Então, é para evitar que isso aconteça, procure manter, lógico, alimentação. Tá bem claro hoje em dia, uma criança que adora, elas adoram alimentação dessas de fast food, é uma delícia. Hambúrguer, sanduíches, sorvetes, tudo bem, não está proibido, só que tem que ter uma certa controle, porque a criança obesa vai ser adulto obeso. Eu ia entrar justamente nessa questão, né? A alimentação também pode influenciar nessa questão da saúde do coração. Muita criança gosta realmente, né? Do hambúrguer, do refrigerante, dos doces, né? Qual criança não gosta de um pirulito, de uma balinha? E aí, como que a gente pode controlar isso? Pode influenciar diretamente no coração também? Olha, é interessante. Criança que você começa a dar salada desde pequenininha, brócolis. Eu não gosto de brócolis, porque eu não aprendi a gostar de brócolis quando era criança. A minha filha, meus filhos adoram brócolis, porque a mãe colocou brócolis para eles comerem desde pequenininho. Então, vai muito dos hábitos que os pais orientam o filho. Não está proibido comer hambúrguer, é evidente, mas não tem que ser todos os dias. Vai na escola, na cantina da escola, pede pastel e hambúrguer. Pastel e hambúrguer vai ter problema, colesterol vai aumentar. Pode ser que no futuro ela tenha algum problema por conta do colesterol, que também atinge crianças, o colesterol alto. E geralmente ou é família de pessoas com colesterol alto ou alimentação errada. Pressão alta. Hoje, 5% de crianças abaixo de 12 anos têm pressão alta. Então, tem que prestar atenção no sal, nos alimentos. É muito importante. A mãe tem que saber tudo o que os filhos comem. Agora, doutor Nabil, é muito comum os bebês já nascerem com aquele sopro, né, no coração. Já nos primeiros exames é detectado, mas logo depois volta-se ao normal. Deixa eu ver se a gente volta a conectar com o doutor Nabil, para a gente falar sobre essa questão do sopro, que é bem comum, né? A sociedade médica está sempre falando disso, mas não deixando os pais preocupados, claro, e depois logo, né, mantendo os exames em dia. Parece que uma válvula é fechada ali durante um tempo, mas deixa os pais preocupados, e inclusive para essas crianças praticarem esporte. Conta um pouquinho melhor dessa história para a gente. Dentro do útero materno, que é o bebê, ele tem buracos dentro do coração naturais e fisiológicos para o sangue circular. Quando a criança nasce, esses buraquinhos se fecham. Pode ser que algum deles não feche completamente, então fica um pequeno buraco causando um sopro. Sopro é todo o barulho que o sangue faz quando circula dentro do coração. Pode ser pelo buraquinho a mais que não fechou, e pode ser também por alguma outra alteração anatômica do coração.
Portanto, a criança, quando ela nasce, o pediatra, o neonatologista, a primeira coisa que eles observam é esse sistema circulatório completo. Vamos ver se o pulmão está bem, se o coração está bem, se tem sopro, se não tem. É evidente que nós temos 90% das crianças que nascem com sopro, isso desaparece nos primeiros meses de vida, não vão causar dano. Algumas continuam com esse sopro e hoje a medicina, a cardiologia avançou bastante e ela consegue resolver muito dos problemas congênitos de uma criança. O importante é sempre o pediatra pedir a avaliação do cardiologista pediátrico ou do cardiologista que tem experiência, e é importante dividir essas informações com os pais da criança. Tá aí, esclareceu muito bem para a gente mais uma vez, doutor Nabil. Seja sempre bem-vindo ao nosso Vivo Esporte. Obrigado. Muito obrigada. Aliás, a dica dessa pauta de hoje foi diretamente do nosso doutor Nabil, que está muito atualizado e muito por dentro de tudo aí da medicina, do mundo da cardiologia. Obrigada, doutor Nabil. Um ótimo fim de semana para você. Obrigado para vocês, obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Coloca o Instagram do Dr. Nabil aí na tela, dá tempo de colocar. Nabil Goraeb, para quem quiser, tá aí na tela já para você, que quiser acompanhar o trabalho dele, é um Instagram bem informativo também, esclarece bastante dúvidas por lá.